Você sabe quais os descontos que podemos fazer na folha de pagamento de um empregado? Nem todo desconto pode ser efetuado na folha de pagamento. Precisamos de parâmetros, de bases legais para ter um desconto na folha de pagamento de um empregado. E na aula de hoje falarei de 5 possíveis descontos que você pode fazer na folha de pagamento lá no departamento pessoal, que nós temos um embasamento legal para tal. Então pegue papel, caneta, sua água também para se hidratar e bora aqui para o conteúdo. Bem-vindo novamente ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu compartilho muito conteúdo de departamento pessoal para você. Como você está vendo aqui, tem muito conteúdo para você maratonar, desde assuntos como bases legais, gestão de departamento pessoal. Temos aqui um curso gratuito de departamento pessoal do zero, te mostrando vários pontos básicos ali do departamento pessoal, que eu tenho certeza que vão ser de grande valia aí se você estiver principalmente começando no departamento pessoal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique em se inscrever, também ative as notificações clicando no sininho para você ser avisado assim que tivermos novos vídeos. São 2 vídeos por semana, ok? Na aula de hoje falaremos de 5 descontos permitidos na folha de pagamento. Então a proposta aqui da nossa aula é te mostrar 5 dos possíveis, porque há diversos outros descontos que podem ser efetuados, mas aqui hoje eu trouxe 5 que você pode fazer. Claro, em alguns casos, analisando ali no dia a dia como que você vai fazer esse cálculo, se o cálculo vai ser feito para aquele empregado, se não vai ser feito. Tudo isso é uma análise que deve ser feita no dia a dia. Mas aqui eu trouxe um embasamento legal para 5 descontos, fechado? Então vamos começar aqui respondendo uma pergunta muito frequente. É qualquer desconto que pode ser efetuado? Porque quando estamos trabalhando no departamento pessoal, que chega lá um empregador, um gestor, fala assim, descontos daqui da folha de pagamento. Será que pode? Será que nós devemos descontar? Tem previsão legal? Por que eu falo isso? No artigo 462 da CLT, nos traz uma vedação muito importante. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Então, sempre que um gestor ou outra pessoa chegar para você lá no departamento pessoal solicitando que faça um desconto na folha de pagamento, você precisa analisar se aquele desconto pode ser feito ou não, justamente porque os descontos precisam ter um embasamento legal, ou é um adiantamento que você concede para o empregado, você vai descontar na folha de pagamento, ou é algo que está estipulado no acordo coletivo ou na convenção coletiva, ou tem uma lei que vai embasar aquele desconto. Então nós iremos falar a partir de agora de vários descontos, começando pelas faltas. O que são faltas aqui que geram desconto? Porque nem toda falta ao trabalho gerará o desconto daquele dia. Por quê? Nós temos faltas injustificadas e nós temos faltas justificadas. Qual que é a diferença? Quando eu falo de falta injustificada, não quer dizer que não tenha um motivo. O empregado pode faltar por um motivo, ele precisou realmente faltar ao trabalho, mas é considerada como injustificada porque nós não temos um parâmetro na legislação trabalhista para que possamos abonar aquela falta, sendo esta então descontada, diferente das faltas justificadas. Por quê? Nas faltas justificadas, a legislação trabalhista nos traz que o empregado pode se ausentar ao trabalho sem prejuízo de sua remuneração.
legislação. Então, neste caso, ele não teria um desconto, ele não teria um prejuízo, ele não teria um desconto de faltas. Por quê? Nós temos um parâmetro legal que irá abonar aqueles dias faltosos ou aquele dia faltoso do empregado. Cabe nos ressaltar também que as faltas injustificadas podem ser abonadas por vontade do empregador. Nada impede que o empregado falte, não tenha um parâmetro legal na legislação ou na convenção coletiva ou no acordo que abone aquela falta injustificada, mas o empregador pode, por livre e espontânea vontade, não descontar a falta do empregado, abonando essa falta. E também temos que observar um ponto: se é falta injustificada, não quer dizer que não tem motivo, como eu disse anteriormente. Muitas das vezes, por exemplo, que você tem uma morte de um tio, por exemplo, de um primo, não temos na convenção coletiva, em muitas delas, né, porque depende de cada sindicato, mas na legislação, por exemplo, eu tenho a morte de um primo, eu tenho a morte de um namorado, por exemplo, eu não tenho na legislação um abono para esse dia, mas é justificável, mas não é justificável para a legislação. Então, muitas das vezes que você tem uma falta, que o empregado tenha faltado injustificadamente, não é porque ele ficou em casa dormindo, entendeu? Muitas das vezes nós não temos o parâmetro legal para fazer o abono. E onde está esse parâmetro legal? Na CLT nós temos o artigo 473, que nos traz diversas faltas que são abonadas quando o empregado não vai trabalhar em virtude desses motivos. Por exemplo, casamento, 3 dias. Se o empregado se casa 3 dias consecutivos, ele pode deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo do salário. Outro exemplo, por um dia a cada 12 meses, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Não sei se você já passou por essa situação, mas, por exemplo, o empregado, ele doa o sangue. No dia seguinte, ele vai com um comprovantezinho que o local que ele doou o sangue dá esse comprovante. Então, a cada 12 meses, ele pode ter uma doação de sangue voluntária que o dia dele é abonado, ou seja, mesmo que ele falte, nós não iremos considerar aquele dia como falta, iremos abonar e não descontará nada desse empregado. E cabe mencionar aqui também que as convenções coletivas podem trazer mais dias, mais situações em que o empregado pode se ausentar ao trabalho. Eu trouxe aqui uma cláusula de uma convenção coletiva que ela aumenta o número de dias que o empregado pode se ausentar em virtude de alguns motivos que estão lá no artigo 473 que acabamos de ver. Por exemplo, aqui no artigo 473 da CLT, nós temos que o empregado pode se ausentar 3 dias consecutivos em virtude do casamento. Esta convenção coletiva aumentou para 4 dias. E qual que nós iremos seguir? Se você tem uma convenção coletiva que abrange a empresa onde você trabalha, você irá seguir o que está na convenção coletiva que abrange a empresa que você trabalha, que é daquela classe de trabalhadores. Se você não tem previsão na convenção coletiva, é o artigo 473. Por quê? O artigo 473 é da CLT e é para todos os empregados do Brasil. Mas as convenções coletivas podem trazer mais direitos, sendo que as convenções coletivas ou acordos coletivos são específicos de um sindicato que abrange, por exemplo, a convenção coletiva abrange uma categoria em uma região. Se houver condições mais favoráveis naquele instrumento coletivo, aplica-se o instrumento coletivo. Se não tem especificação no instrumento coletivo, como eu trouxe aqui, está aparecendo na tela, você vai aplicar os abonos de acordo com o artigo 473. Te convido para conhecer o curso completo, que eu sou sua professora. Temos mais de 240 aulas neste curso completo, que é o especialista em departamento pessoal. Você conhecerá toda a rotina do profissional do departamento pessoal, começando nos níveis mais básicos
indo até os mais avançados. Passaremos por diversos assuntos, são mais de 30 módulos e 240 aulas. Isso mesmo, é muito conteúdo, muito conteúdo. Falaremos sobre jornada de trabalho, contrato, apuração de ponto, e-social, processo admissional, processo demissional. Falaremos também sobre folha de pagamento, folha de 13º, férias. Falaremos sobre gestão de afastados, arquivos, Lei Geral de Proteção de Dados. Temos um módulo específico com um curso, inclusive gratuito, que eu disponibilizo para os alunos aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Temos também a comunicação, né, a importância da comunicação no departamento pessoal. Temos um módulo ali falando sobre essa comunicação. Temos módulos bônus com Word, Excel, PowerPoint, dicas de carreira. Então é muito material, muita informação, muita aula que vai do básico ao avançado. E você terá suporte a dúvidas, certificado. Nós temos hoje mais de 48 horas de videoaulas, temos mais de 100 artigos complementares para complementar mesmo o seu estudo, te trazendo cases, estudo de casos e muito mais, além de mais de 170 recursos para download, ou seja, materiais, apostilas, todos os slides de aula você tem acesso, todo o material você pode imprimir. Então aqui é um curso bem completo. Hoje temos mais de 13.000 alunos, não perde a oportunidade de se tornar um especialista em departamento pessoal. Só clicar aqui no link que está aqui na descrição deste vídeo, desta aula também que você está me acompanhando pelo YouTube. Vai ser um grande prazer ter você também como aluno lá na plataforma. Se você já é meu aluno, comenta aqui embaixo. Eu sempre gosto de bater papo, conversar, seja no Instagram, seja aqui. Respondo todos os comentários. Pode me mandar aqui elogio, feedback, dúvida, fique à vontade. No mais aí, te convido para conhecer então a página lá do curso. Está aqui na descrição desta aula. Tenho certeza que você vai gostar porque o conteúdo, ficou muito show de bola. São mais de 240 aulas bem aprofundadas sobre cada tema, esgotando mesmo os assuntos para você ter muita segurança na hora de executar suas atividades no departamento pessoal. Vamos voltar aqui então falando sobre outro possível desconto na folha de pagamento, que seria os atrasos ou desconto de horas não trabalhadas. O que seria isso? Quando falamos de horas não trabalhadas ou atrasos, o empregado, ele pode ter ali um atraso ao iniciar uma jornada ou sair mais cedo. Isso são horas não trabalhadas. E quando o empregado não cumpre sua jornada diária, nós poderemos fazer o desconto das horas não trabalhadas, ou minutos também. Às vezes não é hora, né? É só minuto. E podemos fazer esse desconto. Por quê? Se nós temos uma jornada de trabalho a cumprir, seja diária, seja mensal, seja semanal, o empregado precisa cumprir essa jornada diária, semanal e mensal. Se ele não cumpre, é a possibilidade aí o desconto. E também, quando falamos aqui desses atrasos ou horas não trabalhadas, temos que observar que há horas não trabalhadas que podem ser abonadas, por exemplo, por uma declaração de comparecimento à consulta médica. Neste caso, o médico pode conceder uma declaração que o empregado esteve lá em consulta de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. Não é o dia todo o atestado, mas uma declaração de comparecimento. E essa declaração de comparecimento, ela tem validade, que vai abonar aquelas horas do empregado. Outro exemplo, o empregado precisa depor no fórum. Neste caso, ele tem que atender à justiça. Então, temos ali uma declaração de comparecimento também. Outras possibilidades podem estar previstas na convenção coletiva, então tem que dar uma olhadinha na convenção coletiva aí da sua classe de trabalhadores, ok? Outra possibilidade de desconto, que inclusive é em virtude da jornada não ser trabalhada, é o desconto do descanso semanal remunerado. Quando eu falo do desconto do descanso semanal remunerado, eu estou falando que é aquele desconto que é efetuado em valor, mas mantém o direito do empregado descansar. Por exemplo, nós temos uma jornada que o empregado trabalha de segunda a sexta. O empregado falta em uma semana. Na semana seguinte, ele perde o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Quer dizer que ele perdeu o dia do descanso e vai trabalhar?
Não, eu estou falando que o desconto é do valor do dia. Ele mantém descansando em casa de boa, ou viajando, ou curtindo praia, piscina, ou na Netflix. Ele vai descansar da melhor forma que ele quiser. Mas nós iremos fazer na folha de pagamento o quê? O desconto do valor do dia. É um dia de trabalho, que é o descanso semanal remunerado do empregado, que é preferencialmente aos domingos, mas não necessariamente, porque há escalas, então esse DSR pode ser em outros dias da semana. Mas esse desconto desse dia, ele pode ser efetuado em virtude da jornada semanal não ser cumprida. E qual que é a nossa base legal? É a Lei 605 de 1949, que traz a regulamentação ali do DSR, ou também chamado de repouso semanal remunerado, e pagamento de salário nos dias de feriados civis e religiosos. Nós temos no artigo 6º que não será devida remuneração quando o empregado, sem motivo justificado, não tiver trabalhado durante toda a semana anterior. Ele traz também alguns motivos justificados, que foi o que nós citamos, artigo 473 da CLT, a ausência devidamente justificada a critério da administração do estabelecimento, ou seja, a empresa que abonou aquele dia, ou aqueles atrasos, ou aquelas horas não trabalhadas do empregado. Paralisação do serviço que, por conveniência do empregador, não tiver em um expediente de trabalho, o empregado não tem como trabalhar. A ausência do empregado até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, falta ao serviço fundamentado na lei de acidente de trabalho e doença do empregado devidamente comprovada, que seria, por exemplo, um atestado médico, uma declaração médica. Então, neste caso, o que eu foco aqui? Se falamos de desconto de DSR, que é o desconto do descanso semanal remunerado, temos o artigo 6º, embasando esse desconto, que não é devida a remuneração deste dia se o empregado não tiver cumprido toda a jornada da semana anterior. E aqui nós temos a possibilidade de ter previsões também de alguns direitos sobre esse DSR. Por exemplo, traz que o empregado não perderá o valor do descanso semanal remunerado se ele se atrasar, se ausentar ao trabalho até 60 minutos durante a semana. Então, não perderá o valor do DSR até 60 minutos. Isso é regra geral? Não. É regra específica desse sindicato para essa convenção coletiva, para essa região, para a abrangência dele. Não quer dizer que você na sua empresa, sendo que não tem nada na convenção coletiva, vai aplicar essa regra. O empregado não trabalhou a jornada diária dele ou a jornada naquela semana, ele perde o descanso semanal remunerado da semana seguinte. Outro ponto aqui importante é o vale transporte. É possível fazer o desconto de certo percentual para vale transporte. E o nosso embasamento é a Lei 7.418 de 1985, que institui o vale transporte. No artigo 4º, no parágrafo único, nós temos que o empregador participa nos gastos do transporte deste empregado na parcela que excede 6% do salário, ou seja, 6% do salário do empregado tem-se de desconto dele para custeio do vale transporte. O restante, o empregador que irá custear. Temos uma outra possibilidade que seria o desconto do INSS. Se nós temos um empregado, o empregado é um segurado obrigatório que tem que contribuir ali com o desconto do INSS para ele ter benefícios previdenciários, por exemplo, um auxílio doença na modalidade comum, que é aquela que não tem relação com o trabalho, ou na modalidade acidentária, em virtude de um acidente de trabalho, um afastamento por licença maternidade, por exemplo. Para que o empregado tenha esses benefícios da Previdência Social, ele vai ter aqui que recolher o INSS e é compulsório. O empregado não tem a possibilidade de chegar no departamento pessoal e falar assim, não, você não vai descontar. A empresa tem que descontar, ok? A cada ano nós temos uma tabela vigente para que possamos fazer o cálculo. Inclusive no curso completo, todo ano tem atualização e todo ano eu posto lá várias aulas explicando como que faz o cálculo de INSS, porque o curso aqui é atualizado, né? Esse curso que eu falei anteriormente, que o link está aqui na descrição desta aula. E agora, recentemente, tivemos uma nova portaria, porque de janeiro a abril foi uma tabela de INSS. A partir de maio, tivemos outra, que é aqui com base nessa portaria. Então, utilizamos essa tabela aqui
a partir de maio e essa tabela aqui de janeiro a 30 de abril, considerando que esse desconto é compulsório e é um desconto possível de ser feito, já que tem um embasamento legal e nós, do departamento pessoal, precisamos fazê-lo. Te convido novamente para conhecer o curso completo. Lá eu falo de cada cálculo em detalhes e um pouco mais profundamente sobre cada um deles, incluindo a legislação. O link está aqui na descrição desta aula. Deixa um comentário aqui me falando se este conteúdo foi útil para você, se este conteúdo fez com que você pudesse entender um pouco mais sobre as rotinas do departamento pessoal, incluindo aqui legislação, que é um ponto muito importante que todo profissional do departamento pessoal deve dominar, porque é a nossa base. Tudo que fazemos no departamento pessoal, precisamos ter um embasamento legal para tal e assim não correr risco de processos, autuações e multas. Então, se você quiser aprender mais cálculos, bases legais, todo o processo ali do departamento pessoal, toda a rotina, te convido aí a conhecer o curso completo. Link está aqui na descrição desta aula. Deixa aquele like, não se esqueça que ajuda bastante aqui o canal. Até a próxima aula e tchau, tchau!